Fala, nação rubro-negra, bom dia. Definido o preparador físico para substituir o Pablo Fernandes, pelo menos temporariamente. Em relação ao Casagrande, né? Calado, ele é um poeta e aproveitou desse lance do Pedro para poder aparecer na mídia bostejando pela boca. Falando sobre a rescisão que o Pedro estava pensando em fazer, ele consultou ali o contrato, né? Por algum motivo ele tinha, mas advogado especialista em liberar jogadores de clubes falou que o Pedro não teria praticamente nenhuma chance caso quisesse uma rescisão unilateral com o time do Flamengo. Pedro que não trocou ideia ali com o Sampaoli nesse último treinamento. Falando sobre a parte financeira. 1,3 bilhões de reais a gente pode conseguir no final do ano em relação à receita do Flamengo. Isso porque foi divulgado a receita dos 6 primeiros meses e o Flamengo continua voando. E falando sobre venda de jogadores, de 2017 para cá, o top 5 do Flamengo, né, de venda de jogadores, somando dá em torno de 750 milhões de reais. Essas e outras vocês encontram agora na sua Flagelo TV. Mas antes disso, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo nos grupos e vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! Para começar o vídeo com chave de ouro, eu gosto mesmo de expor o pessoal da imprensa, né? Quem tem o bocão, para no futuro a gente poder lembrar dessas situações. Muita gente se aproveitou desse lance do Pedro, principalmente da velha imprensa, para poder descascar o Flamengo, falar mal do Flamengo, porque a inveja é muito grande, né? O Flamengo chegou num patamar que nenhum clube do Brasil tinha chegado em relação à parte financeira e em relação aos títulos. O Flamengo também está voando sobre os outros clubes desde 2019 para cá. E a gente já tinha uma história desde 81 de bastante conquistas. O Flamengo é um dos times que mais conquistaram títulos. A gente só perde para o São Paulo, né? Isso porque o São Paulo conquistou ali 2 mundiais e a gente só conquistou 1. Mas vamos lá, abre aspas para o que disse o Casagrande, né? Casagrande, que é um grande poeta calado. Vamos abrir aspas aqui porque ele disse, né? O ambiente interno não está tranquilo faz tempo. Nem havia necessidade de uma agressão covarde para percebermos que há algo de podre. Casagrande, você quer falar alguma coisa de podridão de outras pessoas? Você não repara que você tem o teto de vidro? Você quer falar realmente que o ambiente interno do Flamengo está ruim? O ambiente era ruim quando você era comentarista do Sport TV, quando você ia ali humilhar, quando você humilhava, na verdade, o Caio, né? Comentarista calmo, tranquilo, mas que você gostava de montar em cima, que você criava um ambiente ali, um bastidor bem podre dentro da Rede Globo, dentro do Sport TV. E agora falar que o ambiente está ruim no Flamengo, você convive lá dentro do Flamengo? Você tem alguma experiência de convivência com jogadores, com a comissão técnica nos últimos anos? Mas é aquilo, né? Quando o Flamengo faz atitudes boas, como ali projetos sociais, ninguém fala nada. Não vejo você, Casagrande, elogiar o time do Flamengo. Mas quando existe uma briga entre 2 funcionários, você fala que todo o ambiente está podre do Flamengo. Por isso que você saiu da televisão, está cada vez mais escanteado e só aparece na mídia quando fala uma besteira como essa que você falou. E saiu o balanço semestral do time rubro-negro, das finanças, da receita que o Flamengo recebeu nesses 6 primeiros meses, que, lembrando, sempre são os meses mais fracos. Só que o Flamengo vem há muitos anos nadando de vento em polpa nessa parte do dinheiro. E agora, com esse levantamento, a gente consegue ter uma expectativa, segundo o Mauro César, de conseguir até mesmo em torno de 1,3 bilhões de reais no fechamento no final do ano, caso o Flamengo consiga ir muito bem nas competições que vem disputando. O Flamengo conseguiu uma receita bruta de 582 milhões de reais. 560 milhões de reais de receita líquida, com 41 milhões de reais de superávit e 194 milhões de reais de dinheiro em caixa, de reserva financeira no caixa do Flamengo. Mais uma vez provando que quando existe uma austeridade financeira, que o clube paga suas finanças, consegue baixar a dívida, os anos seguintes são anos gloriosos na parte financeira. A estrada que o Flamengo pavimentou
é uma estrada de concreto e não uma estrada de barro. Então o Flamengo, ano após ano, vem batendo recordes em relação à receita. E sobre a venda de jogadores, não está inclusa nessas finanças aí, nessas receitas, a venda de jogadores nesse ano de 2023, pelo menos na janela do meio do ano. Então, galera, Flamengo vem muito bem na parte de finanças, Flamengo vem mostrando para os outros clubes como se faz, sendo que os outros clubes não querem se sacrificar para poder, no futuro, ter finanças que, com certeza, não serão iguais às do Flamengo, porque o Flamengo tem uma nação de 50 milhões de torcedores, mas que pelo menos os clubes não fiquem com essas dívidas que estão. Atlético Mineiro, com mais de 2 bilhões de dívida, tá? Vai sair o levantamento, e sim, passou de 2 bilhões a dívida do Galo, entre outros clubes aí com dívidas de 1 bilhão, de 700, 800 milhões em dívida, e a dívida do Flamengo cada vez menor, dinheiro sobrando no caixa, e a gente dando exemplo para todos os times do Brasil. Mas em vez deles seguirem um exemplo, eles são aqueles que estão na lama, olham para o Flamengo, querem que o Flamengo venha para a lama. E eles não querem fazer o trabalho que o Flamengo fez para sair da lama e conseguir uma boa renda. E aí eles ficam chorando, pedindo sempre o fair play financeiro e sem entender que se botar o fair play financeiro, o Flamengo se distancia ainda mais dos clubes aqui no Brasil. E a advogada conhecida como Princesa Isabel, a Gislaine Nunes, que é uma advogada famosa, já conseguiu a liberação de vários atletas de forma de rescisão indireta no trabalho ali entre o clube e o funcionário. Ela, famosa, fez ali os trâmites na rescisão do Ronaldinho Gaúcho, entre outros jogadores também. Ronaldinho Gaúcho, na época que saiu do time do Flamengo. Ela alegou que o Pedro não conseguiria a liberação do time do Flamengo, se entrasse na justiça, não conseguiria ganhar. Isso porque o Pedro consultou, né, o contrato dele, assim que levou o soco no rosto, reclamou de assédio ali psicológico, né, de violência psicológica, mas vamos abrir aspas para o que disse a Gislaine nessa matéria do Correio Brasiliense, tá? Muito boa a matéria. E lembrando que nesse primeiro treinamento, segundo o Globo, o Pedro e o Sampaoli não trocaram nenhuma palavra, né? Um sentimento de frieza entre os dois. O treinamento correu normalmente nessa última terça-feira, mas sem um diálogo das duas partes. Vamos lá para a pergunta aqui do portal para essa advogada. A senhora tem um repertório vasto de duelos jurídicos com o clube. Recomendaria ao cliente Pedro acionar o Flamengo na justiça para ele pedir uma rescisão indireta se fosse consultada por ele? Ela disse, não recomendaria. Ele vai perder. Ele pode pleitar a decisão desde que ele pague para sair. O clube não teve culpa da atitude. Vai ter camisa de força para tudo que é funcionário para evitar briga? Na minha modesta opinião, como já trabalhei junto ao legislador da confecção de lei, eu te digo, não há possibilidade alguma que ele peça a rescisão por culpa do Flamengo. Se ele entrar, fatalmente, eu acredito que ele tenha grandes chances de perder. Não existe nexo nisso. E aí o portal perguntou, há quem veja saída alegando a obrigação do empregador em garantir a segurança dos seus funcionários. Aí ela respondeu, falam de dever em ficar ali vigilante, né? Do clube ficar vigilante para não ter briga. Ou seja, o empregador tem que ter vigilância absoluta para evitar que isso aconteça? Como assim? Não. Então, quer dizer que o funcionário vai ter que passar pelo psiquiatra todos os dias pela manhã? Vai saber se o funcionário vem surtando ou se ele surta do nada? Não vejo responsabilidade objetiva do Flamengo. E se o Pedro quiser rescindir, ótimo, que ele rescinda mais. Ele vai ter que pagar do bolso dele. Então a gente vai entendendo, né, o porquê que as coisas aconteceram. O Pedro voltou a treinar porque também ele não tem nenhuma possibilidade de ganhar esse lance na justiça. E o martelo está batido, foi definido o substituto para o Pablo Fernandes. Pablo Fernandes, preparador físico, que desferiu um soco na boca do Pedro e foi demitido do time do Flamengo. Muitas pessoas estavam ali botando o Marcos Fernandes, que é o filho do Pablo Fernandes, como esse cara que ia ficar como preparador físico principal. Mas não foi essa a decisão tomada. A decisão é de colocar o Arthur Peixoto como esse preparador físico principal, pelo menos temporariamente, até o Sampaoli escolher um preparador físico que fique com ele até o final da sua estadia no time rubro-negro. Arthur Peixoto já teve passagens pelo Flamengo e ficou 10 anos no clube rubro-negro, saiu em 2020, foi para o Evergrande
lá da China e depois foi para o Atlético Mineiro. No começo de 2023, ele foi contratado para ser fixo, permanente do Flamengo. E agora ele está ali substituindo, né, pelo menos temporariamente, o Pablo Fernandes. Boa sorte, tomara que o Flamengo continue com a sua parte física melhorando, porque a gente está vendo aí nas últimas partidas os times botando a língua para fora no segundo tempo e o Flamengo continuando bem fisicamente. Isso é fundamental para a gente conseguir conquistar os nossos objetivos no ano de 2023 e mais uma vez, boa sorte, Arthur Peixoto, que você faça um trabalho de excelência até a chegada do preparador físico que ficará até o final da estadia do Sampaoli. E nação, falando sobre o mercado da bola, está se fechando hoje a janela, não chegará nem ali o Wendel, nem o Claudinho e nem o De La Cruz. A gente vai ficar com o fechamento dessa janela com as contratações do Augustin Rossi, do Alan e também do Luiz Araújo. E falando sobre vendas e contratações, a venda do Matheus França foi ali a quinta maior da história do rubro-negro mais querido do Brasil. A gente já vendeu de 2017 para cá, colocando esse top 5, em torno de 750 milhões de reais em atletas negociados. Vamos lá para esse ranking, passar aqui a curtinha para vocês. Vinícius Júnior foi a maior venda, gerou ali 45 milhões de euros para o time do Flamengo e na época esse valor dava 150 milhões de reais. Lucas Paquetá gerou também 150 milhões de reais com 35 milhões de euros, e isso em 2019, porque o euro nessa época estava com um valor bem mais caro em relação ao real. Renier, Flamengo conseguiu com ele 140 milhões de reais, foram 30 milhões de euros em 2020. Gerson vendido para o Olympique de Marseille por 20 milhões de euros, mais ou menos 123 milhões de reais. Matheus França, que foi vendido aí por mais ou menos 20 milhões de euros, e pode ser que o Flamengo chegue a 25 milhões de euros, mas foi colocado aqui na reportagem 20 milhões de euros, gerando em torno de 100 milhões de reais. E o João Gomes vendido para o Wolverhampton por 18,7 milhões de euros e gerou ali em torno de 103 milhões de reais. Se a gente somar isso tudo, dá quase 1 bilhão de reais, dá 750 milhões de reais mais ou menos. É muita grana, é aquilo. Se o jogador não foi utilizado no time profissional, ou se ele foi utilizado e chegou uma proposta irrecusável, o Flamengo acaba negociando, mas com essas negociações o Flamengo conseguiu montar um CT de primeiro mundo, né? Conseguiu reforçar o time bastante para 2019 e a gente está ali nadando em vento em polpa em relação a vendas, né? Muitos jogadores eu queria que ficasse, mas acaba ali que ele perde espaço e para não desvalorizar mais, como foi o caso do Matheus França, o Flamengo negocia mesmo que seja um valor um pouco mais abaixo do que a nação rubro-negra esperava, mas a verdade é a seguinte, a gente vende bastante, compra bastante e o elenco do Flamengo, pelo que eu enxergo, é um elenco ali a nível de seleção, tanto no time titular quanto no banco de reservas. E segundo o jornalista Léo José, quem vem aí arrebentando, voando nos treinos do Flamengo, mesmo sem ter tido chance com o técnico Jorge Sampaoli, é o nosso Igor Jesus, nossa joia da base, jogador que tem ali um desempenho muito bom no sub-20 do Flamengo e também nos treinamentos. Vem deixando a comissão técnica bem contente com o desempenho dele nos treinos. É um jogador com um vigor físico bastante grande, consegue chegar nas jogadas inteiro e fazer aquele papel de carregador de piano, né, no time quando tem ali os treinamentos do Flamengo. Ele vive a expectativa de jogar com o Jorge Sampaoli, porque, conforme eu falei no começo da matéria, ele não teve nenhuma chance com o time do Jorge. Com o Mário, né, que foi um técnico ali temporário no time do Flamengo, ele teve até chances, mas com o Jorge Sampaoli ele vive aquela expectativa de ter alguma condição ali de poder mostrar para o técnico Sampaoli que ele é útil também no time profissional. Eu espero realmente que o Sampaoli aproveite ele, porque é mais uma jovem joia, um jogador ali que consegue carregar o piano, correr atrás do adversário e tomara que você consiga desempenhar o seu futebol ainda em 2023 no time profissional e pelo menos entrando, né, durante as partidas. A gente sabe que a concorrência no meio de campo é bastante intensa no time rubro-negro e é isso. Boa sorte, Igor Jesus. É apenas uma curtinha para a gente mostrar ali o desempenho bom dos atletas, também nos treinamentos, e dessa vez a gente traz o destaque do Igor Jesus. E se gostaram do vídeo, deixe seu like, por favor, que ajuda muito a gente aqui da Fla Geral, compartilhe o vídeo e
Tenha uma semana aí, o resto de semana abençoado. Amanhã tem Mengão e pra cima deles.